na carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Romanos. E eu queria que os irmãos, gostaria muito que os irmãos acompanhassem essa leitura, que fica no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler a partir do versículo 18, com bem calma e tranquilidade. Nós temos tempo de sobra. Espero que hoje o meu tablet não dê problema, não deu. Irmão, nós vamos fazer a leitura do versículo 18 e vamos ler até o versículo 32. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham em suas Bíblias. E medite nessa leitura. Tá certo? Diz a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, de justiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pai querido, muito obrigado por essa leitura, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos esclarecendo tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, é um texto muito, vamos dizer assim, pesado, né, para a nossa situação de hoje, nos tempos de hoje,
É um texto muito pedagógico para nós entendemos assim, e que tem um ensinamento para o cristão muito apropriado, né? Porque parece até que nós estamos lendo algo que está acontecendo hoje, não é? A Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas é tão atual que nós lemos um texto como esse e parece que nós estamos lendo algo que está acontecendo, que foi redigido hoje para ser lido hoje mesmo. Então, isso me chamou muito a atenção. Tem um comentarista do século XVIII, que nós falamos muito, eu, pastor Luiz Carlos, não sei se o Nick também fala muito nesse comentarista, o William Barclay, não sei se eu nunca ouvi o William citando ele, mas ele é muito citado por mim, pelo pastor Luiz Carlos, William Barclay. Ele diz uma coisa interessante sobre esse texto, e especialmente no versículo 18. Que o versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Não é? É o versículo, para mim, é o versículo-chave desse texto. Então, William Barclay ele diz que a ira de Deus está especialmente relacionada com a ideia do povo da aliança. Vê se os irmãos entendem. O povo de Israel estava em uma relação especial com Deus. Deus o escolheu e o devotou a uma especial relação com ele. Uma relação que obteriam na medida em que guardassem a lei de Deus. Condição de tal relação. Que guardassem a lei de Deus seria a condição de tal relação. O que é que nós entendemos por isso? Lógico, a condição de obediência. Né? No passado, aqui a leitura diz que isso aí aconteceu logo no início, isso é falado por Moisés, no discurso de Moisés, na leitura de Moisés, quando fala ao povo, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 8, exatamente essa condição. Deus, ele poderia se irar com o povo, aliás, ele se irava com o seu povo, quando o povo desobedecia o Senhor. Havia uma condição, desde o princípio, desde o início, de uma relação especial com Deus, com o seu povo, com o povo hebreu, com o povo de Deus. E eu queria, só para a gente começar a entender a nossa mensagem, que algum irmão abrisse lá em Êxodo, no capítulo 24, e lesse o versículo, do versículo 3 a 8. Qualquer irmão pode fazer essa leitura. Êxodo 24, 3 a 8. Para confirmar exatamente o que o William Barclay ele nos disse, né, no passado. Êxodo 24, 3 a 8. Êxodo 24, 3 a 8. Pode ler, Lucas. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Veja bem, a leitura que o Lucas fez. No versículo 7, diz assim: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Isso, quem fez foi Moisés. Moisés chegou para o povo, abriu o livro da aliança, que estava tudo escrito, os estatutos do Senhor, e leu. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo.
E eles disseram, depois da leitura, o povo disse, tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Será que nós obedecemos? Será que o povo realmente obedeceu? Então, o que eu gostaria de colocar aqui para os irmãos é que essa ira do Senhor, desde o passado, né, quando Paulo escreveu lá em Romanos, falando sobre a ira, no versículo 18, capítulo 1, versículo 18, alguns historiadores ficaram, ou comentaristas ficaram, por que Paulo usou essa ira nesse texto desta maneira, né? Exatamente devido ao que estava acontecendo naquela época lá em Roma. Né? Por que Paulo usou isso? Então, isso realmente me chamou a atenção. Havia uma condição. A condição seria exatamente a obediência. Né? E aí, o que realmente isso significa? Porque Moisés leu e o povo confirmou, tudo faremos e obedeceremos. Então, veja bem. Em primeiro lugar, o que isso significa? Significa que na nação de Israel, qualquer quebrantamento da lei provocava a ira de Deus. Então, o povo prometeu e disse que obedeceria, mas com certeza houve um quebrantamento da lei. E quando havia um quebrantamento da lei, Deus se irava contra o seu próprio povo. Então, veja bem, quando os israelitas se entregaram ao culto de Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está escrito. Então, qualquer irmão, outro irmão, aliás, abre em Números 25:3. Número 25:3. Aí a gente vai entendendo onde nós vamos chegar. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O povo de Deus, irmãos, deveria adorar a um só Deus. E nós sabemos da história. Nós sabemos o que o povo de Deus fazia e ainda hoje faz. Não é? O povo de Deus, de Israel, deveria adorar a um só Deus. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o que é que diz a palavra que a Thaisa leu? O povo... Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando se juntou a Baal, né? A ira do Senhor. É aquilo que muitas vezes eu já disse em algumas pregações minhas, que o nosso Deus, ele é exclusivo, não é? A ira de Deus, ela vem contra o homem exatamente por essa desobediência. É a desobediência mesmo. Até hoje existe uma adoração a Deus e adoração a outras coisas, né? Até hoje existe isso. Antigamente, logo no início, né, havia essa adoração a Baal. E Deus não se agradava disso, apesar do amor de Deus pelo seu povo, por nós até hoje. Outra nação, veja que Deus maravilhoso. Qualquer outra nação que oprimia e submetia o povo de Deus, né, o povo de Israel, à crueldade e à injustiça, também atraía a ira de Deus. Então, é como por exemplo, é como uma mãe, né? Uma mãe, um pai, um irmão. Eu posso castigar um filho meu, mas eu não quero que ninguém castigue meu filho. Então, Deus, ele castigava seu povo, mas se uma nação chegasse fazendo um mal ao seu povo, a ira de Deus se voltava contra aquela nação. E está escrito lá em Jeremias, no capítulo 50:13. Lê aí, Nico. Você está com a Bíblia aberta? Jeremias 50:13. Qual verso? 50:13. Jeremias 50:13. Cinquenta 13, hein?
Por Isso. causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Veja bem, os babilônios, né, nós sabemos da história, nós lemos a Bíblia, e os babilônios maltrataram a Israel, e muito, né? E aí o texto lá em Jeremias, o próprio Jeremias falando, né, através o Senhor falando através de Jeremias, ele exatamente diz isso, né? Ele diz exatamente o que o Nick acabou de ler. Então, Deus, ele se volta, a sua ira se volta também contra, se voltava e ainda se volta hoje, contra aquele que oprimiu o seu povo. É aquela coisa o amor de Deus é muito grande. O povo de Deus, ele erra, mas o Senhor continua amando, continua honrando. Então, voltando para o nosso texto de Romanos, no capítulo 1, quero enfatizar agora o versículo 18, né? Porque para mim é o versículo-chave do que nós estamos falando, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Meus irmãos, nós podemos destacar, né, bem rapidinho, né, alguns ensinamentos. E aí, a ira de Deus se revela do céu. Né? Quando Paulo ele escreveu esse texto, como eu disse no começo, alguns historiadores ficaram espantados, né? Porque Paulo colocou a ira de Deus nesse texto e de uma maneira diferente, né? De uma maneira totalmente diferente. Então, o primeiro ensinamento que eu acho desse texto é que ele colocou a ira de Deus se revela do céu. Paulo não falou que Deus se revelou. Só disse Deus se revela. Ele não falou no passado, olha, meus irmãos, Deus se revelou, porque você sabe que Paulo mandou essa carta para Roma, e Paulo não conhecia Roma, não conhecia ninguém ainda. Né? Quando ele enviou essa carta, ele sabia de notícias. Então ele disse, olha, meus irmãos, Deus, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, contra todo homem perverso, contra todo homem perverso. Mas Paulo não falou no passado. Ele disse, Deus se revelou, e cuidado. Também o que aconteceu? Paulo não disse que Deus iria se revelar. Futuro. Ele simplesmente disse, a ira de Deus se revela do céu. Bem presente. E até hoje. Então, é aquela coisa de cuidado. Né? Nós, como cristãos, e a nossa responsabilidade de pregar a palavra de Deus e colocar na mente de muitos que Deus se revela. Ele se revela no presente. Ele se revela hoje. Ele se revela amanhã. Ele se revela todos os dias diante de nós. E nós temos que estar, que sermos cautelosos com tudo isso. E tudo isso tem a ver com a volta de Jesus, claro. Por isso que nós lemos o texto de 2 Pedro, capítulo 3, porque nós temos que estar preparados e prontos para servir ao Senhor, mas com a nossa mente tranquila, a nossa mente limpa. Não é? E aí, nesse mesmo texto, fala da impiedade. A impiedade dos homens. O que é impiedade? O que Paulo queria dizer com impiedade? A ira de Deus se revela contra toda impiedade, contra toda perversão. Ele, inclusive, separou impiedade e perversão. Então, a impiedade, o que Paulo queria dizer? Era um povo, naquela época, lá em Roma, um povo sem temor a Deus. Um povo blasfemo. Um povo cruel. Havia uma crueldade, né? Sem temor, principalmente sem temor a Deus. E aí Paulo classificava aqueles homens como homens exatamente libertos, homens sem nenhuma responsabilidade. Não estavam nem aí para Deus. Nós fizemos a leitura de 1 Romanos, se você for ler todo o capítulo, você vai entender.
Não é? Vocês vão entender. No versículo 19 fala que eles não tinham conhecimento de Deus. E aí Paulo diz, vocês não têm desculpas, porque Deus está aí. É só você olhar para a natureza. É só olhar para a natureza. Deus está aí. Não que a Deus seja uma árvore, não. Mas é a criação de Deus. Foi Deus que fez. Deus se conhece, Deus se dá por conhecer. Então não há desculpa para você. E Paulo sabia disso. E depois vem a perversão. Nós vemos no mesmo versículo que fala da impiedade e perversão dos homens. É bem identificada a impiedade e perversão dos homens, né, que é a verdade e a injustiça. E a perversão, nós entendemos, porque Paulo quis falar exatamente isso, que naquela época havia corrupção do homem, mas a corrupção moral, a depravação. Paulo sabia, através de notícias, que ali havia muita corrupção daqueles homens. Eram homens imorais, homens que não tinham respeito por nada. E Paulo estava preocupado. Por isso, essa ira de Deus. Por isso, ele coloca a ira de Deus diante daquela situação. E, por último, nesse versículo, né, ele fala que detém a verdade pela justiça. Você for ler o versículo, vai realmente confirmar isso. Né? Aí Deus se revela do céu contra toda piedade e tentação dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu estive lendo um texto de Mudo, e ele diz o seguinte: eles queriam, né, os homens daquela época, quando Paulo escreveu essa carta, pensando exatamente nisso, então Mudo diz que eles queriam evitar a verdade sobre o que eles eram. Uma desculpa, né? E o que estavam fazendo. Por isso, tentavam desvencilhar-se da verdade. Ele disse, isso foi de Alimundo, eu achei muito apropriado. Então, desvencilhar-se, tornar-se livres, libertos, faziam o que queriam. E nós não vemos hoje nada diferente disso. Homens fazendo o que querem, totalmente, acham que Deus não existe, não estão nem aí para o Senhor, não estão nem aí para a volta de Cristo, se Cristo vai voltar, se não vai. Estão fazendo o que querem, bem entendem. E no meio de um problema hoje que nós estamos enfrentando, que nós percebemos que Deus está atento a isso, Deus é sabedor disso, Deus permitiu tudo isso, que isso é permissão de Deus, o que nós estamos passando hoje é permissão do Senhor, e Ele acaba quando Ele quiser. Mas mesmo assim, muitos homens hoje, generalizando, né, homens, mulheres, não estão nem aí para o Senhor. Então, muitos detêm a verdade pela injustiça, e a verdade mesmo. Né? Muitos são impiedosos, muitos são perversos, continua sendo assim. Por isso, a ira do Senhor se revela. Ela não vai se revelar, ela não se revelou, ela se revela. Ainda o William Barclay diz, Paulo menciona a ira de Deus somente em 3 ocasiões. Aqui em Romanos, em Efésios 5:6 e em Colossenses 3:5. Em Efésios 5:6, fala da desobediência mesmo. Qualquer irmão puder abrir a Bíblia, fala da desobediência. Efésios 5:6. A ira de Deus, ela realmente se revela exatamente com a nossa desobediência. É preciso ter muito cuidado. Então, Efésios 5:6 fala exatamente da desobediência. Quem pode ver aí, para a gente aprender mais um pouco. E outro irmão abre em Colossenses 3:6. Eu acho que vai ser a mesma coisa, só que Paulo diz de uma maneira aos Efésios e de outra maneira aos Colossenses. Efésios 5:6. E Colossenses 3:5. Aí e depois o outro problema. Ninguém vos engane com palavras vãs. Interessante, né? Quando Paulo escreveu aos Efésios. Olha, meus irmãos, ninguém vos engane com palavras
vãs. Cuidado! E quantas palavras vãs nós ouvimos, Jesus, mesmo passando por essa dificuldade de situação. Pessoas que não estão nem aí. Pessoas que estão se lixando, né? Para aqueles que estão desempregados, para aqueles que estão no período de emprego, para aqueles que estão fechando as portas, para aqueles que estão falindo, não estão nem aí. Quem quiser que se lixe, falando de uma maneira bem vulgar, né? Que Deus me perdoe. Colossenses 3,6. 3,6 diz assim: e por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mais ou menos a mesma coisa, né, Lídia? Fala apenas dois, fala aos Colossenses e fala também aos Efésios, mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Então, a ira de Deus ela se revela exatamente dessa maneira, né? E nós, como cristãos, nós temos que ter nosso cuidado, né? Nosso cuidado. Como Paulo falou muito sobre o amor de Deus em suas cartas, meus irmãos são testemunhas que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, todas elas, ele fala sobre o amor. Ele fala muito sobre o amor. Então, despertou alguns comentaristas estranharem. Eu falei no início, porque Paulo falou dessa ira, uma ira tão enfática, né? Então, Paulo falou aos romanos de uma maneira muito, muito dura. Interessante é que Paulo fala da ira de Deus, mas ele não fala de um Deus irado. Você pode ver que Paulo fala muito do amor, né? Mas se você for olhar tudo que Paulo escreveu, ele não fala que Deus é um Deus irado, um Deus ruim, aquele Deus violento, né? Ele não fala disso. Ele fala da ira de Deus, mas não diz que Deus é irado. A ira de Deus é uma coisa e o Deus irado é outra. Então, dentro do comentário de William Barclay, eu encontrei uma citação que é muito interessante, que fala exatamente sobre isso. E a citação é de um doutor chamado C.H. Dodd. Sinceramente, eu não sei. Está dentro do comentário de William Barclay. Eu achei muito interessante que o William Barclay confiou essa citação. Nós também vamos confiar que fala exatamente desse mesmo assunto. Então, o que é que ele diz? Ele diz assim: Paulo fala frequentemente desta ideia da ira. Mas o que chama a atenção é que, embora fale da ira de Deus, nunca fala que Deus estivesse irado. Isso é muito bom para a gente, né? Nós temos um Deus e ele se ira com o nosso pecado, com o que nós fazemos de errado. Mas ele não é irado com isso. Ele nos ama. O amor dele é muito grande. Ele olha para nós e ele perdoa o tempo todo. Se alguém mexe com a gente, ele se ira com quem mexeu com a gente. Né? Como nós citamos lá no Velho Testamento. Deus ele se ira com aquele que incomoda seu povo, aquele que mexe com o seu povo. Então, é esse o nosso Deus. E ele continua dizendo, Paulo fala do amor de Deus e do Deus amante. Né? Deus, além de ser amor, ele também é amante. Né? Fala da graça de Deus, da sua graça salvadora, e do Deus graciosamente dadivoso. Fala da fidelidade de Deus e do Deus fiel a seu povo. Mas, surpreendentemente, embora fale da ira de Deus, nunca se refere a Deus como um ser encolerizado. De modo que, portanto, aqui há algo diferente, há algo distinto, a relação entre o amor e a ira com Deus. Uma vez eu preguei dizendo o seguinte, que Deus é um Deus justo, mas com as pitadinhas de amor. Deus é um Deus justo, mas com as pitadinhas de amor. Ele entra com a sua justiça, mas ele nos ama. Né? Eles amam os seus, eles amam o seu povo. E, como é uma reflexão, eu gostaria de concluir, lendo uma passagem lá em Romanos também, de Paulo, que todos conhecemos, né?
E está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, que exatamente fala desse amor de Deus para nós. Deus, ele se ira com o seu povo, mas se o seu povo desobedecer. Né? A questão da desobediência. Lembra da mensagem passada? Nós falamos alguma coisa de obediência, né? Mas não falamos claramente. E o Nico nos ajudou. Erivaldo, para mim, essa mensagem reflete em nossa obediência. Está lembrado, Nico? Foi exatamente isso que você falou. Né? E a obediência. E nós vemos no texto que é pura obediência ao Senhor. Nós temos que estar sempre diante de Deus, com o nosso coração voltado para obedecer a Ele o tempo. Então, o que é que diz Paulo aqui em Romanos 8, 38 e 39? É assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nesse tempo, irmãos, meus queridos irmãos, nesse tempo tão complicado, tão difícil, esse tempo, esse vírus horrível, esse inimigo invisível, quando nós saímos para ruas, para a rua, algum momento que eu saio, parece que eu estou saindo para uma guerra e eu volto correndo da minha trincheira, que é a minha casa. Hoje a minha casa é uma trincheira e lá fora é uma guerra, né? E eu vejo muitas pessoas praticamente zombando de Deus, né? Sem o respeito, sem o devido respeito. Isso é horrível. Nós temos que nos dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, fazer a tua vontade, fazer somente a tua vontade. E no tempo certo, tudo isso vai acabar, né? Então, que nesse tempo tão complicado, tão difícil, sejamos obedientes, para que possamos ser amados e amadas por Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê paz, que Deus não se volte contra nós com a sua ira. Jamais Ele vai fazer isso. Jamais Ele vai fazer isso. Porque nós estamos seguindo essa caminhada de ser obedientes a Ele e falar a outras pessoas sobre um Deus piedoso, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus que não gosta do pecado, um Deus que odeia o pecado, mas que ama o pecador. E nós queremos terminar assim. Deus abençoe nós, né, que estamos aqui, e aqueles que estão precisando de uma palavra, uma palavra nossa, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Amém?